Então, aqui nós estamos vendo uma célula vegetal, aqui nós estamos vendo uma célula animal, aqui uma vegetal, tá? Perceba que nós vamos ter membranas um pouquinho diferentes quanto à sua espessura. A vegetal é bem mais grossa e algumas organelas são diferenciadas, tá? Você vai dar uma estudada nisso, qual a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Então, nós vamos ter células animais, tá? Aqui nós estamos vendo células humanas do revestimento de um útero, tá? Aqui nós estamos vendo o seu núcleo e o seu nucleolo, onde está o DNA. Aqui nós estamos vendo uma célula de fungo, okay? Ou célula de levedura, portanto, uma eucariótica. Okay? Todas aqui são eucarióticas. No caso aqui de uma célula vegetal, veja como aqui é uma célula de erva de pato. Você vê delimitado claramente a parede celular. Você vai ver núcleo, nucleolo, ó, tá? E aqui nós estamos vendo uma célula unicelular de uma alga. Aqui nós estamos vendo núcleo, nucleolo, flagelo, tá? E alguns elementos, vacúolo, mitocôndria. Esse é um elemento característico de uma célula vegetal. O vacúolo você não vai encontrar numa célula animal. Instruções genéticas da célula eucariótica são guardadas no núcleo e executadas pelos ribossomos. Os ribossomos vão produzir proteína também, tá? Então, a primeira parada da nossa viagem, detalhada pela célula eucariótica, vamos observar dois componentes celulares envolvidos no controle genético da célula. O núcleo, que contém o DNA, e os ribossomos. Olha o núcleo aqui, tá? O núcleo, ele é a central de informações. O núcleo contém a maioria dos genes da célula eucariótica. Ele geralmente é a organela mais evidente, medindo cerca de 5 micrômetros de diâmetro. O envelope nuclear envolve o núcleo, separando seu conteúdo do citoplasma. O envelope nuclear é uma membrana dupla. Cada uma das duas membranas é uma bicamada lipídica com proteínas associadas, separadas por um espaço de 20 ou 40 nanômetros. O envelope é perfurado por estruturas de poros que medem cerca de 100 nanômetros. Na borda de cada poro, as membranas internas e externas do envelope nuclear são contínuas. Uma complicada estrutura proteica chamada de complexo do poro circunda cada poro e tem importante papel celular na regulação de entrada e saída de proteínas e RNA, assim como grandes complexos de macromoléculas. Com exceção dos poros, o lado nuclear do envelope é revestido pela lâmina nuclear, um arranjo de filamentos proteicos semelhante à rede, que mantém a forma do núcleo, dando suporte mecânico do envelope nuclear. Também existem evidências de uma matriz nuclear, uma moldura de fibras proteicas que se estende através do núcleo. A lâmina e a matriz nuclear podem ajudar a organizar o material genético para que ele funcione de forma eficiente. Então, olha só, nós estamos vendo o nucleolo, nós estamos vendo a cromatina, nós estamos vendo o núcleo, nós estamos vendo aqueles poros, aqui nós estamos vendo o retículo endoplasmático rugoso, tá? Aqui nós estamos vendo a cromatina, olha, parece um bombril. Esse segmento de um cromossomo de uma célula que não está se dividindo mostra dois estados de enrolamento do complexo de DNA em azul e proteína em roxo. Às vezes, a forma mais grossa também está organizado em longas alças. Então, aqui nós estamos vendo a foto desse núcleo, tá? E aqui uma representação didática. E aqui onde está localizada a célula. Então, nós vamos encontrar o complexo do poro aqui nesse pontinho aqui, ó, olha lá, o complexo de poro, onde nós vamos ter a liberação ou não de elementos que saem e entram na célula. O núcleo e o seu envelope.
Ribossomos. Ribossomos são praticamente fábricas de proteína. Esse aqui é um ribossomo, é um diagrama de um ribossomo. Aqui é um microscópio eletrônico, ele mostra o retículo endoplasmático, ó, e ribossomos livres. Aqui o retículo endoplasmático ligados aos ribossomos, tá? Então aqui é uma foto de um ribossomo, aqui é uma representação, ok? Então os ribossomos, complexos formados por RNA ribossomal e proteína, são os componentes celulares que realizam síntese, produção de proteína, tá? Células com alta taxa de síntese proteica têm um número particularmente grande de ribossomos. Por exemplo, no pâncreas humano, que produz muitas enzimas digestivas além da insulina. Tem alguns milhões de ribossomos. Não surpreendentemente, as células ativas na síntese proteica também têm nucleolos proeminentes. Os ribossomos constroem proteínas em dois locais do citoplasma. A qualquer momento, esses ribossomos livres, ó, estão suspensos no citosol, enquanto os ribossomos ligados estão presos ao lado externo do retículo endoplasmático do envelope nuclear. O retículo endoplasmático é uma fábrica biosintética, tá? Então, nós temos o retículo endoplasmático, o RE, é uma rede tão extensa de membranas que contém mais da metade do total de membranas em várias células. Então, aqui nós estamos vendo, primeiro, o retículo endoplasmático rugoso e depois o liso, tá? Ok? Então, o retículo endoplasmático consiste em uma rede de túbulos e sacos membranosos, chamado de cisternas. A membrana do retículo endoplasmático faz a separação entre o compartimento interno do retículo endoplasmático, chamado de lúmen. Tá? A membrana do retículo plasmático é contínua ao envelope nuclear, ligado ao envelope nuclear. Tá? Existem duas regiões distintas do retículo endoplasmático, apesar de conectadas, que diferem entre liso e rugoso. O liso é assim chamado pois sua superfície externa não tem ribossomos. Aqui está o liso. O rugoso, ele tem ribossomos, tá? Funções do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele vai funcionar em processos metabólicos que variam com o tipo celular. Esses processos vão incluir síntese de lipídios, metabolismo de carboidrato, desintoxicação de drogas e venenos e armazenamento do cálcio. As enzimas do retículo endoplasmático liso são importantes na síntese de lipídios, óleos, esteróis, fosfolipídios de novas membranas. Entre os esteróis produzidos pelo retículo endoplasmático liso nos animais vão ser os hormônios sexuais dos vertebrados e os vários hormônios esteróides secretados pelas glândulas suprarrenais. As células que vão sintetizar e secretar esses hormônios nos testículos e ovários são ricas em retículo endoplasmático liso, característica estrutural que combina com a função dessa célula. Outras enzimas do retículo liso auxiliam para desintoxicar drogas e venenos, especialmente nas células do fígado. Tá? Então, no fígado, nós vamos encontrar muito nas células do fígado retículo endoplasmático liso. A desintoxicação normalmente envolve a adição de grupos de moléculas de hidroxila a moléculas de drogas, tornando-as mais solúveis e mais fáceis de serem eliminadas pelo corpo. O sedativo fenobarbital e outros barbitúricos são exemplos de drogas metabolizadas dessa maneira pelo liso. O rugoso, várias células secretam proteínas produzidas pelos ribossomos. Lembre, o rugoso ele vai conter ribossomos em suas paredes. Por exemplo, certas células pancreáticas sintetizam a insulina no retículo endoplasmático e secretam esse hormônio na corrente sanguínea. À medida que a cadeia polipeptídica cresce a partir de um ribossomo ligado, ela é passada para um lúmen do retículo endoplasmático por meio de um poro, formado por um complexo proteico na membrana do retículo endoplasmático.
À medida que a nova proteína entra no lúmen do retículo endoplasmático, ela se dobra de forma funcional. A maioria das proteínas secretadas são glicoproteínas, proteínas com carboidratos ligados covalentemente a elas. Os carboidratos estão ligados às proteínas do lúmen do retículo endoplasmático por resina, que estão dentro da membrana do retículo endoplasmático. Após a formação das proteínas secretórias, as membranas do retículo endoplasmático as mantêm separadas das proteínas produzidas pelos ribossomos livres e que permanecem no citosol. As proteínas secretórias deixam o retículo endoplasmático envoltas em membranas de vesículas que brotam como bolhas a partir de uma região especializada, chamada de retículo endoplasmático de transição. Vesículas em trânsito de uma parte da célula e outras são chamadas de vesículas de transporte.